Falando sobre saúde, porque quarta-feira é dia de receber o professor Ricardo Martins aqui no nosso estúdio para falar sobre prevenção. É o nosso quadro Saúde em Dia. E hoje, como prometido, o professor Ricardo continua com o tema Outubro Rosa, câncer de mama, para a gente falar um pouquinho mais sobre prevenção. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia. Nossa, estou muito feliz de estar aqui. Bom dia, Flávio, bom dia, Meg, bom dia, Darcy, bom dia aos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Vamos dar continuidade, né? Nós estamos no Outubro Rosa, é dedicadíssimo à saúde da mulher e vamos levar informação de qualidade. Muito bom. Lembrando que você pode participar, né, Meg? Mandando perguntas. Isso mesmo. Participe com a gente. Nós temos o WhatsApp 988060913 ou você pode participar deixando a sua pergunta ali nos comentários na nossa live no Facebook. Professor, vamos começar falando sobre autoexame, aquela tecla que a gente tem que bater sempre sobre a importância. Quando que o autoexame deve começar a ser feito pelas mulheres? Só depois dos 50 ou mais novinha já tem que fazer também? Olha, vamos entender duas coisas antes de responder. Tá. Para que o nosso público entenda, o autoexame ele não substitui o exame médico. Perfeito. Então, claro que o próprio médico, ele também pode começar a indicar o autoexame antes mesmo de uma idade concebida, né, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, porque às vezes casos especiais já requerem tratamentos, avaliações mais precoces. Mas assim, em geral, uma mulher que tem histórico familiar, após os 20 anos de idade, já precisa começar a fazer o autoexame. Então, vamos entender, são mulheres de alto risco, ou seja, tem câncer na família, mãe, tia, parentes próximos, avós. Então já indicamos que se comece o autoexame após os 20 anos de idade. Na grande maioria, o autoexame pode iniciar após os 40. Perfeito. Porque não há nenhum risco e a faixa de idade de maior risco é entre 50 e 69 anos de idade. Então você começa 10 anos antes. Ok, esse é o padrão. O que é importante de ser observado é que, e aí bate-se muito nessa tecla, o autoexame em alguns países, inclusive, já não está sendo mais recomendado. Por quê? Porque há aquela rotina da procura da mulher por um ginecologista, ou seja, eu já tenho a via de avaliação quase que anual desse ginecologista, e a mamografia ela está disponível com maior tranquilidade. Então aí o autoexame passa a não ser tão importante. Até porque, uma informação para o nosso ouvinte, nosso telespectador. Quando eu faço o autoexame, eu realmente identifico precocemente aquela regiãozinha de um nódulo. Só que são nódulos acima de 1 centímetro. Então, mas e os nódulos abaixo de 1 centímetro? Eu não sinto no autoexame, não. Por isso que as mulheres que já têm risco, ou seja, têm histórico familiar, é necessário essa avaliação médica e avaliação clínica. Agora, pessoas que não apresentam nenhum risco, o autoexame ele é benéfico. Inclusive, você sabe que 80% das mulheres que descobrem o câncer, descobrem pelo autoexame. E o autoexame não faz mal para ninguém, não dói, é uma forma de você até conhecer seu corpo. Exato, então assim, o autoexame sempre marca essa data, essa idade, 40 anos para frente já começa o autoexame. Agora, 20 anos, se tiver histórico, isso é importantíssimo. Perfeito. Professor, então no autoexame é possível sentir pequenos nódulos em fase inicial, 1 centímetro em média? 1 centímetro, um pouquinho menos já é possível sentir. E aí a nossa ouvinte, ela precisa entender o que eu sinto. Normalmente é um nódulo, um carocinho, ele é duro. Sim. E ele não se modifica ao longo do tempo.
Por exemplo, uma semana, 15 dias, aquele carocinho está do mesmo tamanho, na mesma região, no mesmo lugar e não provoca mudanças. Isso realmente o autoexame então ajuda. Agora, outros elementos também aparecem no autoexame, não é só o caroço. Por exemplo, dores localizadas, vermelhidão, queimação, inchaços localizados, uma mama que fica mais inchada assimetricamente do que a outra. Todas as mulheres têm aquele inchaço natural pré-menstruação. Verdade. Só que depois, se eu percebo que a mama ainda está assimétrica ou ela está inchada persistentemente, aí eu já fico atenta com relação a isso, porque pode ser alguma situação de risco. Então, não é só o nódulo. Por isso que o autoexame ele é muito importante nesse conhecimento corporal. A mulher vai ver se a textura da pele, se ela está mantida, ou se tem aquela regiãozinha de casca de laranja, que é uma crostazinha que se forma, a pele fica mais enrugada, fica mais densa ali. Isso é uma coisa a ser observada, né? Se há, por exemplo, algum tipo de corrimento pelo mamilo, pode ser líquido ou pode ser sangue. Claro, são situações mais graves, mas vamos entender que, de repente, numa avaliação de autoexame, eu vi isso. Isso tudo, então, gera aquela atenção, Flávia. Então, nós temos que incentivar e fazer a coisa correta. Então, nós trouxemos uma imagem que o Ferrari vai colocar agora para a gente, que são 5 etapas do autoexame. Ah, legal. 5 etapas. É muito simples e você imagina que, tendo essas 5 etapas, você consegue já fazer uma boa avaliação. Então, a primeira coisa, de frente para o espelho, braços ao longo do corpo. Então, eu já vou ver, desculpa, Meg, eu já vou ver se há simetria ou assimetria. Se as mamas estão bem simétricas em termos de tamanho e localização. Isso já é a coisa mais importante. E se eu observo alguma vermelhidão, alguma área pálida, também pode ser alguma coisa que indique. Então, de frente para o espelho. Depois eu olho para o espelho já com os braços aqui na nuca. Ó, fase 2. Na nuca, os 2 braços levantados, então eu já tenho uma tendência a erguer um pouco mais a mama, então já vejo o deslocamento e já faço um estiramento dos músculos do peitoral. Então isso também ajuda a ter uma visão melhor da mama. E outra coisa, na região das axilas. Às vezes a gente esquece disso, né? Mas tem que olhar essa região. Tem que olhar, né, da porque axila. pode ser que tenha ali um nódulozinho, então eu já vejo ali. E no terceiro é a mão na cintura. Porque aqui eu também deixo a mama mais relaxada, depois de colocar aqui. Se eu vejo aqui, pode ser que haja uma acomodação e eu vejo um inchaço maior ou não. Aí existe a próxima imagem, que é a fase 4, que é então a fase de toque propriamente dito. Aí eu posso fazer no banho ou não. Então eu estou lá, ó, uma mãozinha na nuca. Então, por exemplo, eu quero avaliar a mama esquerda, desculpa. Aí eu vou levantar o braço esquerdo e eu vou fazer então a avaliação dessa mama esquerda. E aí o que se faz? Primeiro movimentos circulares, tá certo? De fora para dentro. Depois faz movimentos retilíneos de fora para dentro, ou seja, da periferia da mama até a região do mamilo. Importante isso. E depois a mulher ela vai percorrendo com a polpa dos dedos toda essa região que envolve a mama, mas também que envolve as axilas. Legal. Então, olha só que interessante. Primeiro, nessa fase 5 ali, ó, circular, depois escorre os dedos de fora para dentro, tá bem? E depois, ó, os dedinhos vão passando aqui, como se fosse palpar bem suavemente. Pronto, já faço isso. Existem médicos que pedem para fazer deitado também. Então, depois dessa fase, faz o deitado, legal. Porque aí tem a musculatura toda relaxada e faz o mesmo procedimento. Então isso é um autoexame e é realizado uma vez por mês. Tem período, professor? Porque, por exemplo, no período menstrual, a mama fica inchada, fica dolorida. Então, que horas que a gente faz? De 5 a 7 dias depois da menstruação. Perfeito. Porque aí fica desinchadinho e a mulher pode fazer, escolhe um dia da semana, uma vez por mês. Então existe
essa tranquilidade da mulher fazer isso. Tem mulheres que fazem quase que naturalmente isso, porque já estão feito o seu hábito, né? E criar o hábito de estar bem tranquila. Fazer isso na correria não dá certo, né? E nem no estresse também. É por isso que às vezes a gente fala do banho, porque no banho é a hora que a gente relaxa. Você tá ali, seus 15 minutos de fama. Esquece um pouco. Esquece o mundo e aí faz, né? E aí a mão tá com sabonetinho também, isso ajuda a deslizar melhor, enfim. Esse é um padrão bem tranquilo das mulheres fazerem, 5 etapazinhas, e aí fez a avaliaçãozinha. Sentiu algo? Ginecologista. Perfeito. Né? Não sentiu nada, vida que segue. E você consegue prevenir grande parte do aparecimento desse tipo de câncer. Agora, as mulheres que têm uma rotina organizada com os médicos, com o rastreamento, com a mamografia, não necessariamente fazer o exame, o autoexame, porque ela já faz uma rotina com o próprio médico e aí então fica mais tranquilo. Lembra, em alguns países nem se estimula mais o autoexame, mas em algumas situações no Brasil, por exemplo, pouco acesso àquele especialista, né? E nós temos um país enorme, né? Com muitas dificuldades também. Eu sempre digo, né? A gente sempre fala que Votuporanga é uma cidade privilegiada, verdade. Né? Então assim, mas de todo jeito, fazer o autoexame, ele ainda é necessário. Muito bom. Nós temos aqui a participação da Adriana Lima Toledo, né? Nós tivemos recentemente a carreta do Hospital, né, do Amor aqui em Votuporanga, e ela está dizendo o seguinte: bom dia, meninas, já tem casos, né, na minha família que é com câncer de mama, e agora eu também descobri, graças ao exame que fiz agora, quando a carreta estava aqui em Votuporanga. Portanto, é muito importante essas informações. Muito importante. Olha, Adriana, você está dando um exemplo maravilhoso. Claro que descobrir o câncer nunca é interessante, mas às vezes é uma questão de histórico, às vezes é uma questão genética. Nós falamos de alguns fatores de risco, às vezes a Adriana não teve nenhum daqueles fatores de risco, mas o histórico familiar, ele já me dá um alto risco. E aí o que ela foi fazer? O que é natural. Fazer o exame e identificar precocemente, porque identificando precocemente nós temos 95% de chance de cura. Isso é tão importante, pessoal, porque essa identidade da mulher, ela faz com que você se sinta mais tranquila e aquele impacto, por exemplo, de um diagnóstico não gere tantos transtornos emocionais. Eu tive uma amiga que acabou descobrindo muito tarde. Né? Ela era funcionária de um asilo aqui da cidade, né? E o que nós percebemos? Ela descobriu muito tarde, né? E aí todos nós ficamos muito preocupados, né? O que aconteceria com esse câncer? E aí o pior aconteceu, evoluiu muito rápido e ela não tinha mais controle do processo de cura. E ela faleceu em função do câncer de mama, né? A gente sabe, professor, que às vezes o medo do diagnóstico faz a mulher fugir um pouco, né? Exatamente. Não pode ter medo, gente. Uma hora vai descobrir. Que bom que descubra antes, né? No comecinho. E as mulheres, são corajosas, sabe? Elas têm esse cuidado materno, mas ela também tem esse autocuidado, porque ela sabe que ela, preservando-se, ela está ajudando fortemente a sua família, fortemente os seus filhos, né? Esse é um cuidado que toda mulher tem e eu acho que é natural, né? Que elas têm. Mesmo. E falando em mamografia, a Adriana, né? Que mandou a mensagem. A Adriana fez a mamografia na carreta, que passou aqui por Votuporanga, mas nesse fim de semana, sábado, dia 21, tem plantão nas unidades de saúde de Votuporanga para fazer mamografia e Papa Nicolau. Então aproveita essa oportunidade. E aí a pergunta, professor, quando é a hora de fazer a mamografia? Que idade que é recomendado? Que momento que a gente deve fazer? Em mulheres sem risco, isso tem histórico familiar, entre 50 e 69 anos, uma vez a cada 2 anos. Perfeito. Ou quando o médico entende que é necessário fazer uma avaliação. Então nós dizemos que é uma mamografia de rastreamento. Ou seja, eu vou rastrear, eu vou avaliar. Então, entre 50 e 69 anos, a cada 2 anos, uma vez só. Agora, mulheres com histórico familiar. Aí a decisão é muito médica. Por exemplo,
o médico pode falar, você tem histórico familiar, então você vai começar 10 anos antes de quando seu parente ou sua mãe descobriu. Por exemplo, a mãe descobriu com 40 anos, o médico com 30. Perfeito. Entendeu? Essa é uma lógica muito comum e entre é cada caso, né? O médico avalia. Só que dependendo de como está o processo, ou antes, ou mesmo dentro de um princípio básico. Agora, o que muda quando eu tenho histórico familiar? Além de começar antes, é uma mamografia por ano. Aí vai mudar esse conceito. Mas mamografia, ela ainda é a melhor forma diagnóstica precoce para nosso público mais massificado. Então você vê uma carreta organizada e dentro dos consultórios, é muito igual, muito parecido com o que tem dentro de um hospital, ou seja, todos os cuidados técnicos. É um exame barato, diferentemente, por exemplo, da ressonância magnética, né? Que às vezes me perguntaram uma vez, por que a ressonância não pode ser feita em substituição da mamografia? Se a ressonância ela é mais precisa, né? Se ela tem uma identidade anatômica maior. Mas nós temos um alto custo, nós temos uma dificuldade, nós estamos falando de um Brasil como um todo, né? E a ressonância magnética, ela tem alguns momentos que ela é mais importante. Então, pelo alto custo e também pela dificuldade de acessibilidade, ela não entra no rastreamento. Ela não entra. Então, a mamografia é fundamental para esse rastreamento. Agora, e ressonância? Quando usar ela? Aí o médico vai interpretar assim: mulheres de alto risco, aí normalmente faz uma associação entre mamografia e a ressonância magnética. Para as mulheres de alto risco. Ou quando a mama ficou indefinida, aquela mamografia. O médico olhou, observou, o radiologista ficaram na dúvida, ou às vezes tinha uma manchinha lá que era muito pequenininha, bem pequenininha, ficou na dúvida. O que faz? Ressonância magnética. Perfeito. Ou uma situação de pré-operatório, porque eu tenho que operar. Ok, descobri o câncer, tenho que operar, então onde está a localização com mais precisão? A ressonância magnética também é utilizada. E a ressonância, em situações um pouquinho mais avançadas, ela pode fazer a biópsia durante a ressonância. Porque o médico está lá localizando, bem certinho, ele faz uma biópsia bem localizada. Pode ser feito também por meio do ultrassom, mas a ressonância também pode ser feita. Então a ressonância ela é fantástica, mas ela tem essas limitações, então elas têm que ser muito bem indicadas de forma precisa, né? Porque às vezes pode demorar uma mamografia, uma ressonância magnética. A fila de espera às vezes fica muito grande. Por isso que o rastreamento normalmente é a mamografia e está de ótimo tamanho, com todo o papel que deve se cumprir na avaliação precoce. Professor, temos a participação da Renata Duarte, né? Ela disse: bom dia, tenho casos de câncer, parte da minha mãe, e a minha mãe e todas as tias. Infelizmente, entre as 5, somente 2 permanecem em tratamento. Ela disse que tem 40 anos e ela tem que fazer um tratamento, né, com ultrassom a cada 6 meses. Isso é bem desgastante psicologicamente. E ela pergunta, né, se seria uma solução fazer a mastectomia preventiva. Existe uma decisão muito particular. Angelina Jolie fez isso, não foi? Exatamente. Foi o primeiro caso assim que ganhou a mídia, porque a mãe dela morreu de câncer de mama e ela decidiu. E ela fez a substituição das 2 mamas, né? Então, assim, é uma decisão muito difícil, mas é uma decisão muito pareada com o próprio mastologista e com o ginecologista. Por quê? Dependendo do tipo e característica dessa situação do câncer de mama, se ela for muito grave, se ela for muito rápida pelo histórico familiar, então às vezes já é necessário fazer preventivamente a retirada da mama. Mas é uma decisão muito particular da mulher, não é imposta pela medicina, é uma decisão que faz um conjunto, né, entre a prevenção, claro, uma prevenção extrema, não é? Mas dependendo da situação, por exemplo, a minha mãe descobriu com 40 anos de idade e 6 meses depois esse câncer já estava com 1 centímetro, 2 centímetros e o crescimento foi muito rápido. Ou, olha, minha tia teve um câncer aos 50 anos, mas ela teve metástases muito rápidas. Que às vezes eu tenho um nódulo
eu fico esperando que aquele nódulo seja único, né? Pode ser que eu tenha já metástase. Então, nessa situação, precocemente faz a retirada da mama e faz a substituição. Mas são casos raros, e aí respondendo a nossa ouvinte, nossa amiga, tem que ter uma decisão médica junto, porque nós não podemos massificar essa informação, né? Uma artista como a Angelina Jolie, ela entendeu que poderia ter todo um cuidado ali, ela deve ter tido uma preparação também preventiva para colocar próteses, sabe? Ela teve todo um respaldo para isso. No Brasil, isso não é de tão rápido assim. Então, decisões mais radicais sempre em conjunto com o médico. Muito bom. Minha mãe tá aqui mandando mensagem. Olha, a minha mãe é sua fã, professor Ricardo. Olha, muito a minha mãe, minhas tias. Quarta-feira, minha família para assistir o professor Ricardo. Muito obrigado, viu, pelo cuidado, pelo carinho. E olha, sua filha é maravilhosa, viu? Nós estamos aqui numa banca. Aliás, essa bancada feminina aqui, ela é de respeito, viu? Muito bom. Pra gente encerrar, vou quebrar os protocolos e vou pedir uma mensagem para Darcy, porque nessa bancada a gente tem uma guerreira que passou por todas essas dificuldades, venceu o câncer. Darcy, eu acho que a mensagem que eu queria que você deixasse para todo mundo é de motivação, para correr atrás, procurar a sua saúde, né? Cuidar, não ter medo, né, Darcy? São coisas que já foram faladas várias vezes aqui no jornal, porque a mulher está sempre com esse cuidado com o marido, com o filho, mas é muito importante que você também se ame e vá cuidar da sua saúde, né? Porque tira um dia, sei lá, no ano e se cuide. É isso. A gente cuida o ano todo dos de outros, todo mundo, né? Tirar um dia para você. Sim. Eu era minhas férias, julho, então eu já marcava meu ginecologista. E graças a isso, né, eu tive um diagnóstico precoce, ele estava com menos de 2 centímetros, e o que foi dito aqui, graças a Deus, fui curada, né? Tinha essa chance de 95%. Maravilha. Que é algo que quando o médico te fala isso, porque quando você tem um diagnóstico do câncer, é algo assim que você fica, nossa, muito impactada, né? Sim. Desesperada. Mas aí quando vão fazendo os exames, ele fala, mas calma, você tem 95% de chances de cura. Aquilo você já dá aquela relaxada, claro, e forças para continuar na batalha, né? Eu fiz a cirurgia, fiz quimioterapia e estou aqui, né? No acompanhamento, mas bem, graças a Deus. Muito bom. E esse cuidado, né, que eu tive de todos os anos fazer a minha mamografia, né? É isso mesmo. Por mais que estivesse ali na correria do dia a dia, mas era o meu momento de cuidar da minha saúde. Não, e se manteve bem, nós acompanhamos, Darcy sempre com alto astral, porque é isso, você mantém a sua integridade emocional. Sim. Abala? Claro, Sim. mas você tem apoio familiar, você se mantém bem, seus amigos, tudo isso ajuda e é muito. algo assim que o professor falou agora, essencial. Eu tive mesmo minha família, meus amigos, que assim, tinham pessoas que tiravam uma vez por mês e iam me visitar. E sempre assim, naquele alto astral, foi assim, importantíssimo o apoio dos meus amigos e da minha família nesse momento. Isso aí, maravilhoso. Parabéns, viu? E que bom ter esse depoimento, né? Pra gente trazer esse encorajamento para as mulheres. Não tenha medo de se conhecer, não tenha medo de cuidar da sua saúde. E isso que a Darcy falou, a gente cuida de tanta coisa. Sim. A gente tem que ter o mesmo amor pela gente também, né? Cuidar da gente. Muito bom. Muito bom. Professor, quero agradecer muito a sua participação. Claro, maravilhoso. Sempre uma aula. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar com o nosso público, né? Esse público fiel e o público mais inteligente do Brasil. Sim, isso aí. É o nosso. É autoestima, hein? É isso. E semana que vem a gente continua falando sobre saúde da mulher, né? Isso mesmo, saúde da mulher. Vamos falar sobre saúde cardiovascular. Perfeito. Eu acho que é importantíssimo, a gente faz um leque bem legal e as mulheres vão aprender mais elementos preventivos. Legal. Combinado. Então até semana que vem, Até professor. semana que vem. Obrigada. Obrigado.